Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é quarta-feira da primeira semana do Advento. O Evangelho de Mateus está no capítulo 15, dos versículos de 29 ao 37. Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da Galileia. Subiu a uma colina e sentou-se ali. Então numerosa multidão aproximou-se dele, trazendo consigo mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-nos aos pés de Jesus e ele os curou. De sorte que o povo estava admirado ante o espetáculo dos mudos que falavam, daqueles aleijados curados, de coxos que andavam, dos cegos que viam, e glorificavam ao Deus de Israel. Jesus, porém, reuniu seus discípulos e disse-lhes: Tenham piedade desta multidão. Eis que há 3 dias está perto de mim e não tem nada para comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Disseram-lhe os discípulos: De que maneira procuraremos neste lugar deserto pão bastante para saciar tal multidão? Pergunta-lhes Jesus: Quantos pães tendes? 7, e alguns peixinhos, responderam. Mandou então a multidão assentar-se no chão. Tomou os 7 pães e os peixes e abençoou-os. Depois os partiu e os deu aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que restaram, encheram 7 cestos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu fico encantado com a sensibilidade de Jesus. O seu jeito amoroso de se colocar, não diante, mas na dor do outro. E quando ele se deparava com o sofrimento do seu próximo, ele jamais fingia que não via. Ele procurava sempre ser ele, uma resposta que pusesse fim a toda dor, a toda opressão. Por isso Mateus diz que as pessoas ficavam admiradas ante o espetáculo dos mudos que falavam, daqueles aleijados curados, de coxos que andavam, de cegos que viam. Porque diante da enfermidade que machucava, que feria a dignidade daqueles pobres, Jesus não era nem um médico e nem um remédio. Ele fazia questão de ser a própria cura. Ele entrava no mundo do outro. Ele procurava entender sem julgar, sem criticar, sem questionar, porque a doença, ela já falava por si só. O ser humano que foi criado de forma tão saudável, pelo pecado adoeceu. E diante do pecado, a resposta de amor traz cura. Mas ele também não olhava só para aqueles que eram trazidos até ele. Ele também tinha olhar atento, amoroso, que observava e via o que estava acontecendo na vida das pessoas, as necessidades das pessoas que o rodeavam. E hoje ele se enche de compaixão porque tem uma multidão que o rodeia há 3 dias. Aquela multidão não tem o que comer. Ele podia ter dito: eu já curei muitos dos doentes deste povo, é que eles se virem agora. Não. Jesus não faz nenhuma obra incompleta. Ele não dá a parte da sua graça.
Ele dá toda a graça. É pai que quer o melhor para os filhos e não se cansa de doar, de se dar, de oferecer, para que não falte nada ao filho. E para que a vida dele seja de fato abundante. E ele chama os discípulos e diz: essa multidão está 3 dias comigo. Não tem nada para comer. Eu estou com dó dessa gente. E os discípulos vão dizendo: Senhor, mas como? Um deserto? Aonde achar pão para tanta gente? Jesus diz: mas eu não quero despedi-los com fome, porque eles podem desmaiar no caminho, eles podem desfalecer, eles podem se machucar, eles podem morrer. A fome machuca e Jesus não quer ver o seu povo sofrer. E é aí que a gente percebe que o amor faz milagres, porque ele pergunta se ali há pão. Os apóstolos dizem 7 pães e alguns peixinhos. E o que é isso para tanta gente? Isso é o bastante quando se tem amor. Isso é o bastante quando se tem Deus. E assim, Jesus abençoa os pães, abençoa os peixes e nos ensina: ofereça a Deus o teu pouco e Ele te oferecerá do seu muito. Ofereça a Deus do seu pouco e Ele te oferecerá do seu muito. Pois os pães e os peixes abençoados foram capazes de alimentar uma multidão. Saciou a fome. Não foi um pãozinho regrado, não foi um pedacinho de peixe regrado, não. Eles comeram com fartura, a ponto de sobrarem ainda restos para encherem 7 cestos. 7 é o número da perfeição. Os cestos estavam vazios, porque o imperfeito havia tomado o lugar do perfeito. Quando o pecado toma o lugar de Deus na vida do homem, o homem se esvazia, o homem empobrece, adoece. Mas quando a graça de Deus nos toca, nos envolve, nos preenche, o pecado é absolvido e a perfeição original é devolvida. Ao povo que não tinha é dado tanto que sobra. E os discípulos que não sabiam como resolver aquele problema e que achavam ser impossível alguns peixinhos e 7 pães alimentar uma multidão, são curados na sua fé e estão preenchidos. Com Cristo, a perfeição é devolvida à vida humana. Estamos nos preparando para o Natal. E o caminho da caridade é muito necessário para a gente construir de fato o sentido do Natal. Jesus nasceu pobre, necessitado da caridade e da ajuda de tantas pessoas. Por isso nos ensinou que tudo aquilo que fizermos ao menor dos nossos irmãos, é a Ele que nós estaremos fazendo. E se Jesus nasceu em meio à pobreza, para pegar do nosso pouco e preencher com o seu muito, não há outro caminho de preparar a festa do seu nascimento, senão enchendo de fartura a vida daqueles que nada têm. Ao invés de julgarem e criticarem ou apedrejarem os pobres, ou dar a eles da sua indiferença, ofereça a eles
se tu és de fato um cristão, não do teu resto, mas como Jesus fazia, do teu melhor a ponto de sobrar. E saiba que por detrás de cada pessoa que pede a você uma moeda, existe uma história. Existe uma vida tolhida das oportunidades que nós tivemos. Por detrás de cada vida existe uma história. E às vezes as pessoas estão amargando a consequência da história de outros que acabaram refletindo nelas. Ajude, abra o coração. É na alegria de multiplicar os dons que recebemos, para que não falte nada a ninguém, que o Natal se concretiza. Se convença, meu irmão e minha irmã, que há muito mais alegria em dar do que em receber, e que Deus ama quem dá com alegria. Os discípulos deram tudo o que possuíam, os 7 pães e alguns peixinhos. Eles podiam ter dito, não, nós só temos isso, nós é que vamos comer isso. Não, mas eles dão o seu tudo, eles dão do seu melhor. Quando damos a Deus do nosso tudo, do nosso melhor, o milagre da partilha acontece. Muitas vezes, as necessidades que tomam conta da nossa vida são geradas por causa do nosso egoísmo. Pois quanto mais oferecemos, mais recebemos. Mas não ofereça por interesse, não. Se quer a graça, ofereça na gratuidade. Pense nisso e prepare com amor o seu Natal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.